Vamos lá, galera, então, bom dia. Renato Braga, professor de História do Colégio Senhor Aparecido, né? A matéria especificamente dessa aula tem a ver com o Brasil, né? Com República Democrática no Brasil, e a gente vai estar trabalhando hoje com o governo de Jânio Quadros, né? Bem, vamos dar início aqui através da leitura do nosso parágrafo, para que a gente possa desenvolver de maneira mais ampla aí, que a gente possa entender como é que funcionou esse governo de Jânio Quadros lá em 61, né? Vamos lá, nas eleições de 1960, dois principais candidatos foram o general Teixeira Lostes, né, pela coligação PSD-PTB, né, e o populista, né, paulista Jânio Quadros, da UDN, né. Jânio era um político extremamente carismático, né, sabia extremamente o que prometer para ganhar as eleições, né? Então ele era um cara que sabia usar as palavras certas na hora certa para que o povo pudesse votar nesse cara, né? No Jânio Quadros, né? Bem, durante sua campanha, Jânio usava uma vassoura, né? Uma vassourinha, né? Uma vassoura de varrer o quintal, né? Que simbolizava a sua promessa de varrer a corrupção, acabar com a corrupção, que é o sonho de todo brasileiro, né? Acabar com a corrupção nas esferas mais avançadas do governo, né? Segundo ele, se vencesse o governo, irá varrer os ratos, os ricos e os reacionários, né? Seu estilo político levou a uma sólida carreira política, sendo vereador e prefeito e governador do estado de São Paulo. Então ele começava na base, né? Ele seguiu todos os caminhos para crescer dentro da política, né? Foi vereador, foi prefeito e por último ele foi governador, quer dizer, por último ele foi na verdade presidente, né? Mas dentro do estado de São Paulo ele vai ser vereador, prefeito e governador, no caso aí da cidade de São Paulo, né? Temos uma foto dele aí, esse bigodudo dele aí, ó, bigode preto segurando a vassoura, né? Varre, varre, vassourinha. Tinha até uma música aí de carnaval que virou um símbolo da campanha dele no período da eleição. Quem quiser pode fazer a pesquisa lá no YouTube que vai achar essa música aí interessante, né? Assim começou o seu governo, agora como presidente do Brasil. Jânio demonstrou ser um político difícil de ser caracterizado, né? No âmbito político interno, o novo presidente tinha o costume de fazer uso de bilhetes escritos à mão, né? Com ordens para proibir, né? Para proibir práticas populares, como briga de galo, corrida de cavalo, uso de biquíni em desfiles e na praia. Então o cara quer proibir alguma das coisas que o povo brasileiro mais gosta, né? Jogatina, né? Então tá aqui, ó, briga de galo, corrida de cavalo, biquíni, né? Proibido usar biquíni, né? No desfile, né? Na praia, só pode usar maiô. É um cara meio doido da cabeça, né? Vai fazer o quê, né? Todavia, sua atitude na política externa que trouxeram insatisfação da oposição do seu próprio partido, né? Da UDN. Primeiro, Jânio reatou as relações diplomáticas com a URSS e com a China. Em seguida, condecorou, esse foi o maior erro dele, foi esse aqui, tá, gente? Ele condecorou em 1959, né, o então ministro da Economia de Cuba, o revolucionário Ernesto Che Guevara, né? Essas poucas atitudes no decorrer de 6 meses ocasionou a oposição de todos os partidos existentes no período. Gente, olha só, a China, todo mundo sabe que ela é comunista, né? A URSS, todo mundo sabe que ela é comunista, mas ele não queria saber se o país era comunista ou não. Se trouxesse algum tipo de benefício para o Brasil fazer comércio com esse país, ele iria estar reatando as relações diplomáticas para que o comércio acontecesse entre o Brasil e a Rússia, entre o Brasil e a União Soviética e entre o Brasil e a China, né? Mas tudo bem, isso ainda passou um pouco problematicamente, mas vai passar, né? Agora, ter pego uma medalha de honra e ter dado ao Ernesto Che Guevara, isso aí realmente causou um problema muito grande com ele, né? Na verdade, o que acontece, né, é que o Che Guevara ele vai ajudar o governo brasileiro a soltar uns padres que foram presos, né? Foram presos em Cuba e estavam condenados à morte, né?
E aí o Jânio Quadros entra em contato com a assessoria do Ernesto, né, e pede ajuda para soltar os padres, né, e os padres vão ser soltos, eles vão ser mandados para os Estados Unidos, né, vão mandar para o exílio nos Estados Unidos, da onde eles vão voltar para casa. Então, de certa forma, o Ernesto ajuda o governo brasileiro no que se diz respeito à pena de morte que esses padres iriam sofrer, né, lá em Cuba, né? E aí ele resolve premiar, né, o Che Guevara por essa ajuda, né? E ele vai dar uma medalha de alta patente, né, uma medalha de honra ao mérito, que só eram dadas aos grandes generais brasileiros, né? E isso aí vai causar uma certa ingresia, um certo desconforto para com os militares brasileiros. Alguns ameaçaram até em devolver a medalha que tinham recebido. A maior ordem, né, de medalha que pode ser dada a um brasileiro foi dada ao Ernesto Che Guevara por essa ajuda, né? E isso vai fazer com que vários partidos políticos fiquem contra ele. E aquele pensamento que o pessoal tinha, pô, esse cara é comunista, ficava cada vez mais aflorado, né? E ele vai acabar sofrendo muita oposição e vai acabar pedindo para sair. Ele vai acabar desistindo de continuar no governo, né? Então vamos lá, no dia 25 de agosto de 61, durante uma viagem diplomática, o vice-presidente João Goulart à China, Jânio Quadros, de maneira surpreendente, entregou seu pedido de renúncia ao Congresso. Aí você pensa num outro problema sério, né? Já estavam acusando o Jânio Quadros de ser um comunista, né? Aí ele pede para ir embora no momento em que o seu vice, né, estava lá na China. E o que o vice-presidente João Goulart estava fazendo na China, né? O pessoal vai pensar o quê? Estava na China articulando maneiras, né, de trazer o comunismo chinês para dentro do território nacional. Então foi esse o pensamento da oposição, né? A gente sabe hoje em dia que a intenção de João Goulart na China era fazer comércio, era fazer diplomacia, né? Era estreitar os laços para que futuramente houvesse mais investimentos chineses, né, no âmbito capitalista dentro do território nacional. Mas isso vai ser aí um prato cheio para que os opositores do Jânio Quadros, né, e também opositores do João Goulart tentassem impedir a tomada de posse do vice, né, do vice-presidente a tomar aí a posse como presidente do Brasil, né? Vamos lá. Ele imaginava que após fazer isso receberia o apoio dos aliados da população, das Forças Armadas, para continuar no cargo. Porém, o Congresso votou pela aceitação de sua renúncia. Então percebam aí que ele tentou ser esperto, né? O Jânio Quadros, ele vai tentar pedir esse afastamento, essa renúncia, mas ele achava que o povo ia abraçar ele achava que o Congresso ia abraçar ele e ele continuaria no cargo, mas na verdade, né, foi feito justamente o contrário. O Congresso vai votar e vai aceitar essa renúncia e ele vai ser retirado da presidência, né? O presidente da Câmara dos Deputados, né, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente o cargo, pois o vice João Goulart estava fora do país. Havia também, olha o que eu falei para vocês, haviam também o forte desconforto dos setores militares sobre a ligação de Jango com o comunismo internacional, né? Aí, como resultado dessa renúncia, a gente vai ter aí o João Goulart no governo de 61 a 64, que a gente vai desenrolar agora, né? No momento da renúncia, Jânio Quadros e seu vice-presidente João Goulart estavam em viagem oficial na China, né? Por isso o cargo foi entregue provisoriamente ao presidente da Câmara, né? Os membros da UDN afirmavam que Goulart era perigoso, né, comunista, e assim que chegasse ao Brasil deveria ser preso. Então percebam aí que existe uma articulação para acusar, né, o vice-presidente, né, de ser aí um comunista, que ele deveria ser preso, né?
Bem, Jango era apoiado por grande parte dos trabalhadores, líderes sindicais, profissionais liberais, estudantes e o destacamento da Polícia do Rio Grande do Sul, o Terceiro Exército. Né? Para evitar um grande confronto que pudesse acarretar uma guerra civil, o Congresso votou às pressas uma emenda que colocava em vigor o sistema parlamentarista no Brasil. Sim, gente, sistema parlamentarista, né? Que seria uma forma de limar o poder e a atuação de Goulart, que deveria dividir o poder com o primeiro-ministro, escolhido por deputados e senadores. Então, nesse momento, o Brasil passa a ser governado por um sistema aí parlamentarista, em que o poder estava dividido nas mãos do presidente, né, o João Goulart, e o primeiro-ministro, que iria ser votado aí pelos senadores, seria escolhido. Né. Sendo assim, Tancredo Neves foi indicado como primeiro-ministro de Jango, que aceitou as regras do jogo e assumiu a função de presidente em 7 de setembro de 1961. Né? Ele vai assumir essa presidência da República. Né? Então, isso aconteceu, essa pedida de renúncia aconteceu em 25 de agosto de 61, né? E lá em 7 de setembro ele vai assumir o poder definitivamente. Né? Em seu discurso de posse, Jango defendeu os trabalhadores e os grupos mais pobres da população, ou seja, ele também era um cara que era populista, né, esperto. Né? Em janeiro de 63 foi realizado um plebiscito para que a população pudesse decidir acerca da manutenção do regime parlamentarista implantado em 61, né? Aproximadamente 10 milhões de pessoas votaram a favor do presidencialismo. Né? Plebiscito é quando você chama o povo às urnas para poder tomar uma decisão para uma mudança estrutural do governo. Né? Aconteceu nesse caso aí do Brasil lá em 63, né? E também aconteceu o plebiscito aqui em Mesquita, né? O plebiscito da emancipação, né? Votar se a favor ou contra a emancipação, e Mesquita perdeu esse pleito, né? Porque a quantidade de eleitores que estavam cadastrados para votar era muito superior ao número normal de eleitores que existiam no município, né? E aí um político aqui da nossa cidade, né, o José Montes Paixão, ele vai até Brasília e prova que esse número está errado, né, que aquela quantidade de votos pelo sim, pela emancipação, era suficiente para que ela acontecesse e o município vai ser emancipado, né? Inclusive, dia 25 agora é aniversário da cidade de Mesquita, né? Bem, o que interessa para a gente saber é que esse parlamentarismo ele vai durar de 61 a 63, né? E vai ser justamente o Tancredo Neves, né, que vai assumir aí como primeiro-ministro. A gente não estuda aí especificamente o governo, os acontecimentos do governo nesse período, pelo menos nesse momento não. O que a gente precisa saber é que em 63 foi votado o plebiscito e a população pede para que volte aí o sistema presidencialista, o presidencialismo aqui no Brasil. Né? Vamos passar para a nossa próxima página, né, para dar continuidade à nossa aula. Então tá aqui, ó, o presidencialismo, que era, para o temor da UDN, um dos seus poderosos aliados. O prestígio de João Goulart foi fortalecido, né? Então o povo queria que o João Goulart realmente assumisse o poder como sendo aí o pleno presidente, né? João Goulart acreditava que o desenvolvimento econômico só poderia ser alcançado se houvesse investimento em desenvolvimento social. Desenvolvimento social está ligado diretamente, né, gente, à população pobre, né? Então, mais uma vez, a gente vai ter o populismo sendo aplicado na presidência do Brasil. Foi justamente com isso que ele criou o plano trienal, ou seja, o desenvolvimento em 3 anos. Entretanto, para colocar esse plano em prática, era necessário que houvesse um vultuoso empréstimo de dinheiro. O Brasil não tinha dinheiro e precisava de dinheiro emprestado para poder botar esse plano trienal aí em prática, né? Então, esse plano buscava resolver os problemas de curto e longo prazo. Entre seus principais objetivos, podemos destacar a realização da reforma agrária, redução da dívida externa brasileira, diminuição da inflação e a manutenção do crescimento econômico sem prejudicar o poder econômico da classe trabalhadora.
né? Então percebam aí que ele vai fazer justamente o que o povo quer, né? Reforma agrária, que é o povo rural sem terra vai receber terra para poder plantar, né? Redução da dívida externa brasileira, automaticamente diminuindo a dívida externa, vai diminuir também a inflação, né? Crescimento econômico, ou seja, o Brasil vai crescer economicamente, o PIB vai aumentar, né? Sem prejudicar o poder econômico da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai continuar recebendo o seu salário devidamente para que possa fazer com que a economia gire, né? Porque se a população não tem dinheiro para poder comprar, a economia não gira. Então vamos dar poder de compra ao trabalhador para que esse dinheiro seja aplicado aí principalmente no comércio, né? Seja ele comércio de alimentos, seja ele comércio de utensílios para casa, né? Vestimentas, né? Tudo isso aí é comércio e o dinheiro é implementado justamente nessa causa aí, né? Vamos lá então. Então o ministro da Economia, Celso Furtado, recorreu ao apoio dos Estados Unidos, né? Mas pouco conseguiu. Além do mais, não conseguiu aumentar o prazo para o pagamento da dívida externa brasileira. Algumas medidas propostas pelo plano trienal, como a reforma agrária, geraram um grande alerta entre os produtores rurais. Está metendo a mão na terra de quem é produtor rural, de quem tem poder. É claro que o produtor rural vai ser contra isso, né? Em outubro de 63, o Congresso rejeitou uma emenda constitucional que autorizava a desapropriação de terras sem indenização prévia, levando em consideração também que grande parte desses deputados que votaram no Congresso contra essa emenda eram proprietários de terra, né? Então, desapropriar essa terra sem que eles recebam nada em troca, né, sem que o proprietário receba alguma coisa em troca, é claro que essa proposta ela foi recusada pelo governo, né? Vamos lá, do lado oposto do espectro político, diversos movimentos sociais de esquerda se aliaram com o objetivo de pressionar o governo para as reformas sociais imediatas. Entre esses grupos podemos destacar a UNE, União Nacional dos Estudantes, né, a Juventude Universidade Católica, JUC, né, e a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, e as ligas camponesas, né, o pessoal do campo, né. Diante do fracasso do plano, João Goulart decidiu lançar sua última cartada, né? Em um grande comício realizado em 13 de março de 64, no governo, no Rio de Janeiro, Jango divulgou o seu programa de reforma de base, que destacava, entre muitos pontos, a reforma agrária mais uma vez, né? Que deveria ser iniciado com a desapropriação de cerca de 100 hectares de terra que existiam ao longo das ferrovias e das estradas federais, né? Geralmente é proibido você fazer qualquer tipo de construção no entorno ali das redes ferroviárias e estradas federais, né? E aí ele vai desapropriar aquele local para que essa terra seja dividida aí, para que essa reforma agrária seja implementada, né? Entre os principais pontos da reforma de base, podemos destacar, né? Vamos ver aqui as bolinhas que tem a ver aí com essas reformas de base do João Goulart, né? Vamos lá, reforma agrária é a primeira, né? Reforma urbana em benefício dos mais pobres, moradores de favela, cortiços, inquilinos nas áreas urbanas. Então é melhorar a situação de vida, melhorar a residência dessas pessoas, né? Reforma educacional em combate ao analfabetismo. Reforma eleitoral com o objetivo de expandir os direitos de voto aos analfabetos, e a eleição aos sargentos das Forças Armadas, né? Reformas tributárias, né, para igualar a arrecadação de impostos entre os mais ricos e os mais pobres desfavorecidos, né? Uma grande quantidade de pessoas que eram ricas não pagavam imposto, né? É um absurdo isso, né? O imposto ficava sendo cobrado aí de forma menor, né? O imposto menor para o rico, se você levar em consideração a quantidade de dinheiro que ele tem, de bens que ele tem, o imposto era pequeno, né? A reforma educacional seria proposta
em prática pelo então ministro Darcy Ribeiro, com o objetivo de qualificar o ensino público e garanti-lo a todos, né, de forma gratuita e de bom nível. Então, Darcy Ribeiro que é o grande ministro aí, da educação nesse momento aí, que vai dar início a essa reforma, né, para poder colocar o ensino público ao acesso de todos aí, e é claro, um ensino de bom nível, né, um grande ensino de qualidade, né. No âmbito da saúde pública foi apresentado um projeto de reforma sanitária, né, que deveria promover uma grande reforma médico-hospitalar a nível nacional, além de ampliar e dar mais qualidade ao sistema de saneamento básico, que estava ligado às necessidades de fornecimento de água, manutenção de melhorias da rede de esgoto. Então, essa reforma de base está ligada diretamente ao saneamento básico, né? Então, você vai ter esgoto, você vai ter água potável, né? Vai ser justamente essas melhorias na rede de esgoto e na água que vai trazer benefícios para essa sociedade. É isso que ele fala para a gente, né? Reforma sanitária, ele chama reforma sanitária. Tanto é que até hoje o responsável pela água e pelo esgoto é a SEDAI, né? Ainda no comício, Jango assinou 2 decretos de nacionalização das refinarias de petróleo que seriam controladas pelo governo federal, e a reforma agrária e a desapropriação de terra, né? A parcela mais conservadora da sociedade, principalmente os grandes proprietários de terras e membros da classe média, se sentiam prejudicados, né, pelos decretos assinados por Jango. Afinal de contas, quem é que tem acesso, quem é que tem terra, né? Quem é que tem dinheiro? E quem é que vai perder essa terra? Quem é que vai perder esse dinheiro? Vai ser justamente, né, aqueles que têm grana que vai perder esse dinheiro, aquele que tem terra que vai perder essa terra, né? Jango, vamos lá, se sentiram prejudicados pelos decretos assinados por Jango e organizaram uma série de passeatas nos grandes centros urbanos. A principal dela foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ocorrida em São Paulo, respectivamente em 18 de março e 8 de junho, né, de 64. Os participantes dessa passeata manifestaram publicamente seu apoio à intervenção das Forças Armadas na política. Então é justamente nesse momento que o povo começa, principalmente o povo que é da classe média, começa a pedir uma intervenção militar. Então vai ser nesse momento que vai abrir os ouvidos, né? Os ouvidos vão ficar, os olhos, os ouvidos vão ficar abertos aí para uma possível intervenção militar que vai acontecer mais para frente aí em 64, né? Os membros do alto comando das Forças Armadas desenvolveram a ideia de uma intervenção defensiva, que nada mais era do que um possível golpe de Estado contra Jango, com o objetivo de impedir a ampliação das reformas de base, né? Enquanto o presidente João Goulart se dirigia para uma assembleia de sargentos, aonde iria discutir o general Olímpio Mourão Filho, mobilizou tropas sob o seu comando em 31 de março, pondo-a em deslocamento para o Rio de Janeiro. Em 1º de abril, João Goulart viajou a Brasília, de onde fugiria direto para Porto Alegre, em seguida para o Uruguai. Diante da ausência de Jango, o presidente do Senado, Auro Moura de Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República. O cargo foi assumido pelo presidente da Câmara, mais uma vez, né, o Ranieri Mazzini, né? Então, é justamente nesse momento que a gente vai ter aí, começar a dar início ao processo de transformação governamental no Brasil, onde a gente vai ter mais para frente um pouquinho a presença dos militares assumindo o governo, né, o governo aí do Brasil, né? Contudo, os militares já estavam com a mão no poder, né? Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, ainda tentou organizar uma milícia armada no Rio Grande do Sul, né? Mas não conseguiu fazer isso a tempo e também teve que fugir para o Uruguai. Grande personalidade, Oscar Niemeyer, né? 1907-1912, arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos em Brasília,
capital do Brasil. Esse aí, um dos grandes responsáveis aí pela construção, ou pelo menos pelas plantas arquitetônicas aí da capital brasileira, né, do Brasil. Filme interessante que todo mundo é bom de se ver, né, interessante de se ver, né, do período anterior a Jango, né, que é o filme do Getúlio, né, drama biográfico, percorre intimamente Getúlio Vargas, já falei para vocês que podem assistir, né, tem na Netflix, né, e aí conta a história porque que ele vai se suicidar, né, com um tiro no peito, né. Reflita com a turma, conforme podemos perceber no decorrer dessa aula, as políticas sociais seriam adotadas por João Goulart desagradaram uma certa parcela da sociedade. Reflita com os colegas de turma sobre que grupos sociais nos referimos e por que eles se sentiram tão prejudicados com as reformas de base, né? Então, o grupo principal aqui que vai ficar insatisfeito é a classe média, né? Porque era justamente a classe média e também os mais tradicionais, né? Os tradicionalistas, que estavam acostumados aí a ter tudo do bom e do melhor, que tinham terras também, né? E ele vai acabar também pedindo essa reforma agrária, e isso aí não vai ser de interesse, né? Não vai ser de interesse para essa população, vai ser justamente essa galera aí que vai ser contra, né, a continuidade aí de Jango no poder, né? Na sequência, exercício, né? Já sabemos aí do 1 ao 15 para fazer, né? Depois a gente coloca aquela correção esperta no portal para a gente poder fazer essa análise aí, né? Daqui a gente vai direto lá para nossa outra aula, né? Que vai estar lá na página, deixa eu ver aqui, no zoom aqui. Vamos lá, página 252. Página 252, o golpe militar de 64 e o regime militar. A gente vai até 10h40, tá, gente? Se cair aí, não é pra continuar não, tá? Não é pra voltar não. Na verdade, quando tiver quase pra cair, eu vou parar pra poder fazer a chamada de vocês, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem aqui. 7 minutos, dá pra gente fazer a introdução aqui da nossa aula. Vamos lá, golpe militar de 64, regime militar, né? Objetivo proposto dessa aula, né? Renovar o conhecimento dos alunos sobre fatos ocorridos durante a ditadura, né? Promover a reflexão sobre as diferentes opiniões existentes em relação ao período iniciado em 64, refletir e discutir em salas de aula sobre mudanças políticas ocorridas no período da ditadura e até o período atual, né? Vamos lá, dando continuidade aqui então. Na aula anterior aprendemos que as reformas de base de João Goulart causaram uma grande satisfação por parte de alguns setores da sociedade, principalmente entre os comandantes das Forças Armadas, né, e a classe média urbana. Acabamos de fazer isso aí na reflexão na aula anterior, aí, na matéria anterior. Aí, né. Entre os grandes latifundiários havia o temor de que a reforma agrária realmente fosse posta em prática, o que levaria a ver o governo redistribuir suas terras entre os trabalhadores rurais mais pobres. Foi o que eu falei para vocês, uma grande quantidade de políticos nesse período são as pessoas que têm esse território, que têm essa terra, né? E aí eles perderiam o acesso a essa terra porque essa terra seria redistribuída para os mais pobres, né? Por isso a insatisfação aí dessa classe média urbana, dos mais ricos proprietários de terra, né? Das Forças Armadas, né? E tudo mais, né? Vamos lá, os militares acreditavam que João Goulart tinha plano de transformar o Brasil em um país socialista, né? Visto que um dos grandes fatos, né? Uma das grandes medidas tomadas pelos governos socialistas é a divisão de terra. Então o cara vai dividir a terra, então é justamente isso que ele vai querer. Ele vai querer levar o país para o socialismo. Esse era o pensamento dos militares, né? Logo após o golpe civil-militar de 31 de março de 64, o poder foi assumido por uma junta militar constituída por comandantes das 3 Forças Armadas.
Exército, né, Marinha e Aeronáutica, a Força Aérea, né. Coloca-se nessa ordem porque é justamente a ordem de idade, né. Primeiro, o mais antigo aqui da Força Armada é o Exército, na sequência é a Marinha, e a criada mais recentemente foi a Força Aérea, né. Então, no dia 9 de abril, foi baixado um decreto que tinha como objetivo o reforço ao Poder Executivo, né, de reduzir o poder do Congresso e suprimir qualquer voz discordante. Então, o Congresso começa a perder o seu poder, né? Vai ter um decreto, né, que tem o objetivo aí de reduzir o poder do Congresso e a presidência, né, os militares podem ter o poder aí, inclusive, de fechar o Congresso, né? Vamos lá, aí vai ser decretado o ato institucional número 1, o AI1, né? A gente sabe que vai até o AI5, que é o mais duro de todos os atos. O AI5 é o mais duro, né? A gente vai ver aí na sequência das nossas aulas, né? Então vamos lá, o AI1 suspendeu a imunidade parlamentar. Todo aquele cara que é parlamentar, que é deputado, né, que é governador, que é senador, ele tem uma imunidade, ou seja, ele não pode ser preso, né? Para ser preso, ele tem que perder o mandato. E o AI1 vai justamente suspender essa imunidade parlamentar que ele tem aqui, né? Deu autoridade aos militares a caçarem os mandatos todos os níveis e anular os direitos políticos pelo prazo de 10 anos, né? Então aquele político, né, aquele deputado, aquele governador, aquele senador que tivesse contra o governo, ele poderia ser cassado e proibido de participar do governo por um período de 10 anos. Né? Além disso, o AI1 também suspendeu a estabilidade em cargos públicos e acabou com a vitalicidade de cargos jurídicos, né? Que era para toda a vida, e a partir de agora não vai ser mais para toda a vida, não vai ser mais vitalício esse cargo político, e a estabilidade também ela vai acabar. O cara que era militar, o cara que era por exemplo, funcionário do poder público, era um serviço em que ele não podia ser mandado embora, né? Ele tinha uma certa estabilidade, e a partir de agora ele não vai ter mais essa estabilidade, né? Havia dois grupos entre os comandantes militares nesse período, o primeiro chamado de Castelinistas, né? Era composto por militares integrantes da Escola Superior de Guerra, adeptos à doutrina de segurança nacional, né? E aqui na figura abaixo a gente vai ver os blindados do Exército fechando o Congresso, né? Um blindado de dois carros e dois jipes, né, que vão fechar o Congresso, que a gente viu aí que foi autorizado aí pelo AI5, né. Só um segundinho aí, gente, tá? Um minutinho só, por favor.